Olá, que bom estar aqui de volta. E, olha, um agradecimento muito especial a toda a audiência do Júris 360 Lab, que nos acompanha e sempre mostra tanto interesse. É sempre um prazer participar dessas nossas conversas, né? Ainda mais para mergulhar em temas tão importantes do nosso direito. E hoje a gente tem uma proposta, sim, um pouquinho diferente. Para garantir a maior segurança e também a atualidade do conteúdo que a gente vai explorar, nós decidimos focar nossa análise nas súmulas do Supremo Tribunal Federal, o STF. Fizemos um levantamento bem cuidadoso, sabe? Organizado por disciplina e cobrindo tudo que foi publicado até 30 de junho de 2025. Olha, uma abordagem excelente. As súmulas, né? Elas são esse retrato da jurisprudência consolidada da nossa Corte Suprema. E voltar a elas periodicamente é essencial para a prática jurídica se manter atualizada. É quase como ter um guia confiável do entendimento do STF. Exato, um guia confiável. E para começar essa nossa jornada, neste primeiro bloco, a gente vai mergulhar no direito processual civil. O foco, um instrumento que é, sim, o coração da proteção de direitos, o mandado de segurança. Ah, o MS. Isso. Vamos analisar as primeiras 8 súmulas que o STF classificou sobre essa matéria específica. Mandado de segurança. Um remédio constitucional chave, né? Justamente para proteger aquele direito líquido e certo que não cabe em habeas corpus ou habeas data, quando tem ilegalidade ou abuso de poder de autoridade. Entender as nuances dele pelas súmulas é fundamental. Com certeza. Então, vamos direto ao ponto. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Começando pela súmula 632. O texto diz: é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Parece simples, né? Mas qual é a real implicação? Essa súmula, ela toca num ponto-chave: o tempo. O direito de entrar com mandado de segurança não é para sempre. A lei hoje é a Lei 2016 de 2009, ela define um prazo. Atualmente, 120 dias, né? Contados da ciência do ato que você quer impugnar. E esse prazo é decadencial, ou seja, se você não exercer nesse período, você perde o próprio direito de usar o MS para aquele ato específico. Entendi. E o STF, então, com essa súmula, basicamente carimbou. Legislador, tá ok fixar esse prazo. Por que essa validação foi importante? Exatamente. Essa validação é crucial. Ela confirma o equilíbrio que o legislador busca entre proteger o direito individual, claro, mas também garantir a segurança jurídica. Imagina só o caos se atos administrativos, por exemplo, pudessem ser questionados por MS anos e anos depois. Geraria uma instabilidade enorme. Nossa, verdade. Então, ao dizer que é constitucional fixar esse prazo por lei comum, o STF reconhece que o acesso à justiça via MS, apesar de fundamental, pode sim ser limitado no tempo, de forma razoável, claro. Para quê? Para garantir a estabilidade das relações. É um reconhecimento da margem que o legislador tem para modular o exercício desse direito. Faz todo sentido. A segurança jurídica como um valor que, digamos, justifica essa limitação de tempo. Ok. Agora vamos para a súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsórcio passivo necessário. Aqui a gente já entra numa questão mais processual, sobre quem precisa estar ali no processo. Sim, e é uma questão, olha, vital para a validade do processo. O litisconsórcio passivo necessário, quem é? É aquela terceira pessoa ou entidade cuja situação jurídica vai ser diretamente afetada pela decisão final no mandado de segurança. Ah, tá. Se a decisão pode prejudicar essa pessoa, ela tem que fazer parte do processo para poder se defender. O exemplo mais clássico é o do candidato que passou num concurso, sabe? E ele pode perder a vaga se o MS de outro candidato for aceito. Esse que passou é o litisconsórcio necessário. E a súmula, então, joga a responsabilidade no colo do impetrante, de quem entrou com a ação, para garantir que essa pessoa seja chamada, citada, e a consequência, se ele falhar, é drástica. Extinção do processo, isso não é meio pesado? Pode parecer pesado, sim, à primeira vista, mas reflete a importância gigantesca do contraditório e da ampla defesa.
A citação é o ato que chama a pessoa para o processo, formalmente, né? Permite que ela apresente a defesa dela. Certo. Sem citar o litisconsorte necessário, a relação ali no processo não se forma direito em relação a ele. Qualquer decisão seria potencialmente ineficaz ou até nula para essa parte que ficou de fora. O que é fascinante aqui é como a súmula liga diretamente a agilidade, a diligência do impetrante com a chance de sucesso da ação dele. Entendi. A inércia em cumprir a ordem do juiz para citar no prazo mostra talvez falta de interesse ou de capacidade de levar o processo adiante do jeito certo, e aí justifica extinguir sem nem analisar o mérito. É um aviso duro, mas necessário sobre os deveres no processo. Um lembrete de que o processo tem suas regras formais, e elas são essenciais para garantir uma decisão justa no final. Ok. Vamos para a súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Aqui a gente entra no MS coletivo, né? Exatamente. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 76, a linha B, ela dá para as entidades de classe, sindicatos, associações, a chamada legitimação extraordinária para entrar com MS coletivo. Elas agem em nome próprio, mas defendendo interesses dos seus membros ou associados. É uma ferramenta muito poderosa para dar acesso à justiça para grupos. E essa súmula 630, ela meio que amplia essa ferramenta, é isso? Dizendo que não precisa ser um interesse que sirva para todo mundo da categoria. Isso mesmo. Ela consolida um entendimento que ajuda muito na prática, na efetividade do MS coletivo. A entidade não precisa ficar provando que toda a categoria, sem nenhuma exceção, tem aquele interesse específico. Basta que uma parte relevante dela seja beneficiada pela ação. Isso reconhece uma realidade, né? Que nem sempre existe unanimidade de interesses dentro de uma categoria grande. E evita que o MS coletivo seja bloqueado por causa de divergências internas pequenas ou pela especificidade do direito que se busca, que pode não se aplicar a todos. Reforça o lado coletivo e a representatividade da entidade. Torna a coisa mais prática, mais abrangente para a entidade atuar. E falando em atuação da entidade, a súmula 629 parece vir na sequência lógica. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Aqui é onde fica realmente interessante, porque não precisa de autorização individual de cada um. Esse é um ponto crucial que diferencia a atuação das entidades de classe no MS coletivo. Elas atuam como substitutas processuais. Não são meras representantes. Substitutas. Qual a diferença? Na representação, alguém age em nome de outra pessoa, mas precisa de uma autorização, tipo uma procuração, né? Na substituição processual, a própria lei, no caso a Constituição e a lei do MS, já autoriza a entidade a ir a juízo em nome próprio para defender direito alheio dos associados. Então a permissão vem direto da lei, não da vontade de cada associado individualmente. Exatamente. Por ser substituição processual, a autorização expressa, individual, de cada membro da categoria é dispensada. O STF entende que a própria filiação à entidade ou pertencimento à categoria já legitime essa atuação coletiva para esses fins que a Constituição prevê. Nossa, isso facilita muito. Demais, simplifica enormemente a propositura das ações corretivas. Torna a coisa viável. Imagina a dificuldade se tivesse que coletar a assinatura de milhares de associados para cada MS coletivo. Seria impossível na prática. Essa súmula garante que um instrumento funcione. Faz toda a diferença mesmo na operação, muda a dinâmica. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para mecanismos de controle das decisões. Temos a súmula 626. Ela é um pouquinho mais longa, né? A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração. O que é essa tal suspensão da liminar?
Isso aí é um incidente processual chamado pedido de suspensão. Pode ser da liminar, de uma tutela provisória ou até da própria sentença que concedeu a segurança. É um instrumento bem específico, está na Lei 12.016/9, artigo 15, e também na Lei 8437/92. Certo. Ele permite que a pessoa jurídica de direito público que tem interesse, União, Estados, municípios, etc., ou o Ministério Público peçam ao presidente do tribunal competente para suspender a execução de uma decisão judicial que foi favorável ou impetrante. O argumento para pedir essa suspensão é sempre o mesmo: risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. É tipo um freio de emergência que o poder público pode puxar contra uma decisão que ele acha muito prejudicial ao interesse maior. É exatamente essa a ideia. É uma medida excepcional para situações de impacto grave mesmo. E a súmula 626 vem para dizer por quanto tempo essa freada dura, se for concedida. A regra geral, segundo a súmula, é que a suspensão vale até o fim do processo principal, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão final sobre o MS. Uhum. Se tiver recurso e a segurança for mantida lá no STF, a suspensão pode ir até essa decisão do Supremo. Mas olha, tem um detalhe crucial aí no finalzinho. A suspensão só vale se o que foi concedido na liminar e que depois foi suspenso for a mesma coisa ou parte da mesma coisa do que se pede no mérito do MS. Ah, para evitar que a suspensão se arraste sobre coisas que nem eram o foco principal da ação. Isso, evita que a suspensão se estenda indefinidamente sobre questões que não foram o objeto central do pedido. Define um limite de tempo claro para essa medida que é drástica e condiciona a coincidência dos objetos. Importante para evitar abusos, né? Com certeza. Seguindo, súmula 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Essa aqui parece bater de frente com aquela ideia do direito líquido e certo. Como é que a gente concilia isso? Essa súmula é fundamental para a gente não limitar demais o alcance do MS. A liquidez e a certeza que o mandado de segurança exige se referem aos fatos. Os fatos que baseiam o pedido, esses sim precisam ser incontroversos, demonstrados de cara por prova documental pré-constituída, que já vai junto com a petição inicial. Ah, O MS não serve para produzir prova depois, para provar fatos complicados. Se precisar de perícia, de ouvir testemunha para provar o fato em si, aí o MS não é o caminho adequado. entendi. Então a súmula está dizendo, se os fatos estão claros e provados desde o começo, a gente pode sim usar o MS para discutir o direito que se aplica, mesmo que a interpretação desse direito seja polêmica, controversa. Perfeitamente. A existência de teses jurídicas diferentes, de debates sobre a melhor interpretação de uma lei, ou mesmo a complexidade da questão de direito, nada disso impede usar o mandado de segurança, desde que a base fática, os fatos, estejam líquidos e certos nos autos. Que interessante. O MS é sim uma via adequada para resolver brigas que envolvem discussões jurídicas profundas. Isso levanta uma questão importante sobre como o STF enxerga o MS. Não só como um remédio para situações óbvias, mas também como um palco para debates importantes sobre a interpretação da lei, contanto que o chão factual seja firme. Muito esclarecedor. Fatos claros, direito em debate, pode ir de MS. Agora, entrando nas últimas duas súmulas deste bloco, as duas falam sobre competência do STF. Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Bem direta essa. Sim, ela basicamente repete o que está desenhado lá na Constituição Federal sobre a competência originária do STF. O artigo 102, inciso 1, a linha D, ele lista quem são as autoridades cujos atos podem ser questionados via MS direto no Supremo. É um rol taxativo, fechado. Certo. Essa lista inclui, por exemplo, atos do Presidente da República, das mesas da Câmara e do Senado, do Procurador-Geral da República, do TCU e dos próprios tribunais superiores. E a súmula 624 só reforça que atos de tribunais de justiça, os TJs, ou dos tribunais regionais federais, os TRFs, não entram nessa lista originária do STF. Exatamente. Tirando situações muito específicas, tipo um ato de um TJ
que desrespeita diretamente uma decisão do próprio STF, o que talvez coubesse reclamação, ou outras hipóteses bem raras, um ato de um desembargador, de um juiz federal, ou de um órgão de um TJ ou TRF, tem que ser atacado por MS no órgão competente segundo as regras normais de organização judiciária. Que geralmente é o próprio tribunal ou um tribunal logo acima na hierarquia. Isso. Mas não direto no STF por essa via originária comum. É uma forma de preservar a estrutura federativa e a hierarquia do nosso judiciário. Mantendo a ordem, né? Evitando que tudo suba direto para o STF. E para a gente fechar este bloco, a súmula 623. Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandato de segurança com base no artigo 102-I-N da Constituição, dirigir-se o pedido contra a deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Parece um detalhamento da 624, focando em decisões administrativas. É um refinamento importante, sim, especialmente para evitar interpretações que pudessem esticar demais a competência do STF. A linha N do artigo 102-I, que a súmula cita, ela dá ao STF competência originária para MS contra atos do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. O que a súmula 623 faz é dizer, olha, o simples fato de uma decisão administrativa, não é judicial, tá? De um TJ ou TRF ter sido tomada pelo seu órgão máximo, o plenário, o órgão especial, com um monte de desembargadores participando, isso não faz essa decisão ser igual a um ato de tribunal para fins de competência originária do STF, nem a um ato do CNJ ou CNMP. Quer dizer, a natureza administrativa da decisão e o fato de ter sido tomada por muita gente lá do tribunal local, maioria ou totalidade, não são suficientes para puxar a competência lá para o STF. Exato. A competência originária do STF continua definida de forma estrita pelas autoridades e órgãos que estão listados na Constituição. Uma decisão administrativa de um TJ, mesmo que venha do Pleno, continua sendo um ato daquele tribunal local. E o MS contra ela, se couber, vai seguir as regras normais de competência, não vai direto para o STF só porque o quórum que aprovou era alto. Faz sentido. Se a gente conectar isso ao quadro geral da organização judiciária, a gente vê a preocupação constante do STF em delimitar a própria competência originária, né? Evitando virar uma superinstância para revisar atos administrativos de todos os tribunais do país. Entendido. Fecha o cerco mesmo sobre a competência originária, focando em quem praticou o ato, conforme a Constituição manda. Bom, ufa, passamos por essas 8 súmulas iniciais sobre mandado de segurança, cobrimos desde o prazo para entrar com a ação, quem tem que estar no processo, a força das entidades de classe, a suspensão de decisões e até onde o MS pode ir na discussão do direito e quem julga o quê. Foi uma análise bem densa, né? Cada súmula dessas traz consequências práticas enormes para quem trabalha com o mandado de segurança, seja entrando com ação, seja julgando ou sofrendo os efeitos de uma decisão. São marcos fundamentais. Sem dúvida nenhuma. E elas mostram como a jurisprudência, quando consolidada, tenta trazer mais clareza, mais previsibilidade para aplicar esse instrumento que é tão vital. Cobrimos bastante coisa nesse primeiro bloco, hein? Um excelente ponto de partida para entender como o STF trata o MS. Concordo. Com essa visão geral das primeiras súmulas sobre MS em processo civil, a gente encerra a nossa conversa por aqui, neste bloco. Quero reforçar o agradecimento à audiência do Juris 360 Lab pela companhia e fica talvez uma reflexão, né? Como será que a evolução constante da sociedade e do próprio direito pode eventualmente tensionar esses entendimentos que estão sumulados, exigindo novas interpretações ou até revisões no futuro? Algo para a gente pensar. Nos veremos no próximo bloco. Bem-vindos de volta. Vamos começar mais um bloco, então dando continuidade à nossa análise anterior. Isso aí. Mergulhando de novo nos entendimentos do direito processual civil. Hoje o foco continua, nas teses de processo civil, especificamente súmulas do STF sobre mandado de segurança, o famoso MS. Exatamente. Vamos abordar hoje um conjunto de 9 súmulas importantes sobre o tema. E seguindo a mesma lógica do bloco anterior, em ordem decrescente. Certo.
Isso, perfeito. Vamos da 510 até a 299. Ajuda a organizar o pensamento sobre pontos que o Supremo já definiu. Ótimo. Então vamos lá, sem perder tempo, súmula 510. Vamos a ela. O texto diz: praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandato de segurança ou a medida judicial. Uhum. Parece definir para quem a gente aponta a arma, né? Contra quem entra com o MS. Exatamente. O ponto crucial aqui é definir quem é a autoridade coatora quando tem delegação. Certo. Imagina assim, um ministro delega para um secretário, aí o secretário faz algo, né, considerado ilegal, naquela competência delegada. Sim. A súmula diz: o MS é contra o secretário, contra quem praticou o ato, mesmo que por delegação. Entendi. Então não importa quem deu a ordem lá em cima, importa quem executou, quem, apertou o botão. Perfeito. A ideia é que a autoridade coatora é quem pode desfazer o ato. Se a competência foi delegada, quem está exercendo ela é que pode rever. Faz todo sentido. Se você errar a autoridade, o processo pode até morrer ali, né? Exato. Por ilegitimidade passiva. É um cuidado essencial na hora de impetrar. Muito bom. Seguindo a ordem, então, descendo, súmula 474. Vamos lá. O texto. Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa já mexe com a base do pedido, o direito em si. Mexe mesmo. O foco aqui é o tal do direito líquido e certo, que é, assim, a alma do MS, né? Uhum. A súmula trata de uma situação bem específica. Você tinha um direito baseado numa lei A. Certo. Aí vem uma lei B que revoga ou muda a lei A e tira aquele seu direito. E mais, o STF diz que essa lei B é constitucional. Ah, Pronto, a base que você tinha, a lei A, já não vale mais para sustentar seu pedido no MS. Não tem mais direito líquido e certo ali. entendi. Então, se o STF validou a lei nova que tirou o benefício da lei antiga, não adianta insistir com base na lei antiga. Exatamente. A decisão do STF sobre a constitucionalidade da lei nova, digamos, pacifica a questão. A lei anterior não serve mais de escudo, de fundamento para o MS. É como tentar construir em terreno que não existe mais legalmente para aquilo. Perfeita analogia. O MS exige essa base firme, incontestável, na hora que você entra com ele. Claríssimo. Bom, agora um tema que sempre dá o que falar. Prazo. Súmula 430. Bem direta. Uhum. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Alerta vermelho aqui. Alerta máximo. Importantíssimo isso. O prazo do MS, 120 dias da ciência do ato. Decadencial. Perdeu, perdeu. Sim. E o que essa súmula grita é aquele pedido simples de reconsideração que você faz para a mesma autoridade, tipo, repensa aí. Ele não para o relógio. Não para nada. Nem suspende um pouquinho. Nada, o prazo continua correndo. Tic-tac, tic-tac, os 120 dias vão embora. Caramba. Então a pessoa não pode ficar tranquila só porque protocolou um pedido de reconsideração. De jeito nenhum. Para parar ou suspender o prazo, precisaria ser um recurso administrativo previsto em lei, sabe? Com efeito suspensivo expresso. Entendi. O mero pedido de reconsideração, que muitas vezes nem é um recurso formal, não tem esse poder. É uma armadilha clássica. A pessoa espera a resposta e já era o prazo do MS. Nossa, um detalhe processual com consequência gigante. E por falar em recurso administrativo, súmula 429. Parece um contraponto, né? É, mas a situação é outra. Vamos ver. Diz assim: a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Percebe a diferença? Aqui a gente tem um recurso administrativo formal, que tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão está lá paradinha, sem produzir efeito, enquanto o recurso não é julgado. Certo, com o efeito suspensivo. Mesmo assim, diz a súmula, se o problema for a omissão da autoridade, tipo ela não julga o recurso ou não faz algo que devia, aí cabe MS,
mesmo com o recurso pendente lá, com efeito suspensivo. Ah, então o foco do MS muda. Não é contra a decisão original que está suspensa, mas contra a demora, a inércia da administração. Exatamente. O objeto do MS aqui é a ilegalidade da omissão, a demora injustificada em decidir. O efeito suspensivo do recurso não pode virar desculpa para a administração ficar parada. Entendi. Uma via não exclui a outra, nesse caso específico de omissão. Protege contra a paralisia administrativa. Isso. É um equilíbrio, né? Entre a esfera administrativa e a possibilidade de ir ao judiciário. Muito interessante. Bom, mudando um pouco de assunto, súmula 405. Essa fala de liminar. É um tema sempre quente. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. O que acontece com a liminar quando o jogo vira? Basicamente, ela cai. A liminar é aquela decisão rápida no começo para garantir algo urgente, né? Fumus boni iuris, periculum in mora. Sim, uma decisão provisória. Se lá no final, na sentença, ou num agravo sobre ela, o juiz ou tribunal diz não, a segurança é denegada, Acabou a liminar. acabou. Automaticamente. E o ponto-chave é retroage. Efeito ex tunc. Retroage, como assim na prática? Significa que é como se a liminar nunca tivesse existido validamente. A decisão final disse que não havia direito. Então, tudo o que foi feito com base na liminar tem que ser desfeito. Nossa. Exemplo, conseguiu uma nomeação em concurso por liminar. Depois perdeu o MS na sentença. A nomeação perde o efeito, volta tudo como era antes. Impacto enorme, realmente. Bom, voltando aos prazos. Agora na fase de recurso. Súmula 392. Mais prazo. Essencial. O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão. Define o começo da contagem para recorrer. Isso. Aqui é o prazo para a parte que perdeu, geralmente a Fazenda Pública, recorrer de uma decisão do tribunal que concedeu o MS. Certo. E quando começa a contar? A súmula é clara. Começa da publicação oficial do acórdão, lá no Diário de Justiça eletrônico ou que for o meio oficial. E não vale, por exemplo, quando o oficial de justiça entrega uma cópia para a autoridade cumprir? Ou um ofício do tribunal avisando? Não, para começar a contar o prazo para recorrer. Essa comunicação para cumprir pode até vir antes, para agilizar, mas o prazo do recurso só começa com a publicação oficial. Ah, entendi. Isso dá segurança jurídica, né? Uma data certa, pública, igual para todo mundo, evita a confusão sobre quando começou a correr o prazo. Garante um marco claro. Perfeito. Agora, organização judiciária, competência. Súmula 330. Um limite importante. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandados de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. O STF fica de fora. Fica. Essa súmula delimita a competência originária do STF em MS. Ou seja, os casos que começam direto lá no Supremo. IMS contra ato de TJ não é um deles. Não, a Constituição não prevê isso. Se um desembargador ou órgão especial de um TJ pratica um ato que você quer questionar via MS, O caminho não é o STF? Para onde vai, então? o mais comum é ir para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A Constituição dá ao STJ competência para julgar MS contra ato de TJ. Ah, tá. É uma questão de hierarquia, então. STJ julga ato de TJ e STF julga ato de Tribunal Superior, tipo o próprio STJ, ou outras autoridades federais. Exatamente. Presidente, Congresso, PGR. Atos de TJs, via de regra, competência originária para MS é do STJ. A súmula só reforça isso para o STF. Entendi. Faz sentido a distribuição. Próximo item. Súmula 34. Essa fala sobre os efeitos da derrota no MS. Decisão denegatória de mandado de segurança não fazendo coisa julgada contra o impetrante não impede o uso da ação própria. Como assim não faz coisa julgada? É um ponto fundamental por causa da natureza do MS. Lembra que falamos? Rito rápido, prova pré-constituída. Sim, não dá para produzir muita prova ali dentro. Isso. Tem que levar tudo pronto.
Isso. Então, se o juiz ou o tribunal nega o MS porque achou que você não provou o direito líquido e certo com os documentos que levou, ou seja, faltou prova ali naquele rito. A decisão não é definitiva sobre o direito em si. Exato. Essa denegação por insuficiência de prova no rito do MS não impede que você entre com uma ação comum, uma ação ordinária, sabe? Ah, Para discutir a mesma coisa. a mesma coisa. Só que na ação ordinária você vai poder produzir todas as provas que não cabiam no MS. Testemunha, perícia, o que precisar. Então a porta não fecha totalmente se a derrota no MS foi por falta de prova documental clara. Geralmente não. A súmula diz isso. Essa denegação não faz coisa julgada material. Você pode tentar de novo na ação própria, com mais calma para provar. Importante isso. Claro, se a denegação for por outro motivo, tipo decadência, ou se o juiz analisar o mérito e disser que o direito não existe mesmo, aí pode fazer coisa julgada. Mas por falta de prova no MS, a regra é essa. Uma garantia para não punir quem escolheu o rito rápido, mas limitado em provas. Ótimo. Para fechar o bloco, súmula 299. Uma regra de procedimento lá no STF. O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Julgamento conjunto. Isso, para entender. Às vezes, de uma mesma decisão em MS, cabem 2 recursos para o STF ao mesmo tempo. Um recurso ordinário, o RO, e um recurso extraordinário, o RE. E certo, 2 caminhos para o Supremo. O RO é para casos mais específicos, tipo MS decidido em única instância por Tribunal Superior. O RE é quando a decisão viola a Constituição. Pode acontecer de caber os 2. E aí a súmula diz para julgar junto. Por quê? Exatamente, para garantir coerência. Como os 2 recursos vêm do mesmo caso, podem tratar de questões ligadas, né? Uma infraconstitucional, outra constitucional. Julgar junto e pelo plenário, que é o órgão máximo do STF, com todos os ministros, evita decisões contraditórias. Imagina se uma turma julga o RO de um jeito e o pleno julga o RE de outro. Seria complicado. Pois é, então é uma regra de racionalidade, de segurança jurídica, analisa tudo de uma vez pelo colegiado mais amplo. Faz todo sentido. Garante uma visão única do tribunal. Bom, com isso passamos por um belo conjunto de temas no MS, hein? Autoridade coatora, direito líquido e certo, prazos, liminares, competência, coisa julgada, até julgamento de recurso. Sim, são súmulas que mostram como o STF foi resolvendo questões práticas, né, que aparecem todo dia na aplicação do mandado de segurança. São peças importantes desse quebra-cabeça. E sempre bom lembrar que o direito não é estático, né? Com certeza. Esses entendimentos, mesmo sumulados, eles dialogam com a lei, com a realidade que muda. E fica a reflexão, né? Como a gente garante que esses instrumentos, como o MS e suas regras, continuem eficazes para proteger direitos hoje, nesse mundo tão rápido e complexo, sem virar só formalismo? Excelente questão para a gente pensar. Com essa provocação, a gente fecha mais este bloco. Isso aí. Nos veremos no próximo. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá, estamos de volta para mais um bloco continuando a nossa conversa sobre as súmulas do STF em processo civil. E agora, o foco é num instrumento que, nossa, todo mundo ouve falar. O mandado de segurança, o famoso MS. Isso aí. Uma garantia constitucional, assim, fundamental, né? Para proteger direito líquido e certo. Exatamente. E hoje a gente vai analisar as próximas 9 súmulas sobre ele, seguindo nossa ordem decrescente. Vamos da 272 até a 101. Preparada? Com certeza. Essas súmulas são, como a gente já falou, guias essenciais. Elas ajudam a delimitar o uso do MS, o que é crucial para entender como o sistema funciona na prática. Ótimo, então vamos lá. Súmula 272. O texto diz: não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Confesso que, lendo assim, parece um trava-língua processual. A redação é técnica, né? Mas a ideia é simples, olha só. Se um MS foi negado lá no tribunal e tem questão constitucional para levar para o STF, certo, o caminho normal seria o recurso extraordinário, o R, que tem aquelas exigências todas, repercussão geral, etc. Sim. O que a súmula 272 faz é dizer, olha, você não pode usar o recurso ordinário, o R,
como se fosse um substituto mais fácil do R nesse caso. Entende? Ah, então ela fecha uma porta para evitar um desvio processual. Exatamente. O R tem suas próprias hipóteses de cabimento para MS, mas não serve para driblar as exigências do R quando este é o recurso que a Constituição manda usar. Garante que cada recurso siga seu trilho. Entendido. Seguir o mapa direitinho. Faz todo sentido para organizar as coisas. Bom, e a súmula 271? Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Essa é clássica. Parece bem direto sobre dinheiro, né? O que ficou para trás. É isso. O MS, quando você ganha, ele arruma a situação dali para frente. Certo. Se cortaram seu salário indevidamente, o MS manda voltar a pagar certo. Ok. Mas e os meses que você ficou sem receber, antes de entrar com o MS ou antes da decisão? Bom, esses valores atrasados, a súmula 271 diz que o MS não serve para isso. E aí tem que fazer o quê? Aí você tem que buscar por outro caminho. Ou pede na administração pública, ou entra com uma ação de cobrança normal na justiça. Entendi. O MS é para consertar a ilegalidade agora, não para ser uma ação de cobrança do passado. Perfeito. Mantém o MS focado na urgência, na proteção do direito atual ou futuro. Certo. Seguindo. Súmula 270. Menciona uma lei antiga de 1960. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3780, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Qual a relevância disso hoje? Olha, a lei específica pode ser antiga, mas o princípio é atualíssimo e fundamental para o MS. Que seria? A exigência do direito líquido e certo. O MS só funciona se o direito que você alega ter sido violado for comprovado de cara, sabe? Com documentos, sem precisar de uma investigação profunda dos fatos. Prova pré-constituída que chama. Isso, prova pré-constituída. Se para decidir o seu caso, o juiz precisar ouvir testemunha, fazer perícia, analisar um monte de coisa complicada, uma situação funcional complexa, como diz a súmula, aí não dá para ser MS. Porque o MS é rápido, não tem essa fase de produzir provas demoradas, o que a gente chama de dilação probatória. Então, se o caso é complexo e precisa investigar fato, o caminho é outro. Uma ação comum. Exatamente. A via ordinária, onde tem espaço para tudo isso. A súmula 270, mesmo com a lei antiga, reforça. MS é para direito claro, evidente. Se tem dúvida sobre os fatos, não é MS. Muito claro. E aí vem a súmula 269, que parece repetir a ideia da 271, né? O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Por que essa redundância? É uma excelente pergunta. Elas são muito próximas mesmo. A 271 foca mais no efeito temporal, né? O dinheiro do passado. A 269 é mais categórica, mais ampla. Como assim? Ela diz: MS não serve para cobrar. Ponto. Seja dinheiro do passado, seja uma obrigação de pagar atual. Se o seu objetivo final é só receber uma grana que o governo te deve, a ação é outra. Sim, a ação de cobrança. O MS serve para quê? Para anular um ato ilegal, para mandar a autoridade fazer ou deixar de fazer algo, não para funcionar como um oficial de justiça cobrando dívida. E por que duas súmulas? Talvez para reforçar mesmo, né? Pela insistência em usar o MS para isso. Provavelmente. O STF deve ter visto tanto MS tentando cobrar que achou necessário deixar bem claro, com duas súmulas. MS é para direito líquido e certo, não para caixa registradora. Entendido. Barreiras bem definidas. Seguindo, súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Essa parece autoexplicativa. Acabou. Basicamente isso. É a proteção da coisa julgada. Quando um processo termina com uma decisão final que não cabe mais recurso, ela se torna imutável naquele processo. Para ter segurança jurídica, né? Exatamente. Se não, imagina o caos. Você ganha um processo, a decisão final sai, e aí a outra parte entra com o MS para tentar mudar tudo. Não dá. Certo. A súmula 268 fecha essa porta.
Claro, existe ação rescisória, mas é outra coisa. Super excepcional, com prazo curto e hipóteses bem limitadas na lei para tentar desconstituir essa decisão final. Mas o MS, de jeito nenhum. De jeito nenhum. MS não reabre processo encerrado. Perfeito. E a súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Essa também limita o MS contra atos de juiz, mas antes do fim. Isso. Se a 268 cuida da decisão final, a 267 olha para as decisões durante o processo ou mesmo a sentença final, enquanto ainda existe um recurso previsto na lei processual. Tipo um agravo, uma apelação. Exato. Agravo de instrumento, apelação, recurso especial, extraordinário. Se a lei diz que contra aquela decisão cabe o recurso X, você tem que usar o recurso X. O MS fica de fora. Em regra, sim. O MS contra ato judicial é visto como algo subsidiário, residual, só em casos muito, muito extremos. Que casos seriam esses? Uma decisão completamente absurda que a gente chama de teratológica, sabe? Tão errada que salta aos olhos e que causa um dano imediato que nenhum recurso comum conseguiria evitar a tempo. Entendi. Mas a regra geral da 267 é: tem recurso, use o recurso. Exatamente. O MS não é para pular etapas ou substituir o recurso que a lei já criou para aquela situação. Organiza o fluxo. Fica claro, o MS contra ato judicial é a exceção da exceção, ok? Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. O que seria essa lei em tese? Lei em tese é quando você quer atacar a lei só por atacar, sabe? De forma abstrata, geral. Você discorda da lei em si, acha a lei inconstitucional, mas não tem nenhum ato concreto baseado nela te prejudicando ainda. Ah, tipo, a lei saiu hoje e eu já quero entrar com o MS dizendo que ela é ruim. Isso. O MS precisa de um ato coator. Precisa que uma autoridade, usando aquela lei ou até sem lei nenhuma, faça algo ou deixe de fazer que viole o seu direito líquido e certo. Tem que ter o caso concreto. E para discutir a lei em abstrato, quais são os caminhos? Aí são outras ações, as do controle concentrado de constitucionalidade, ADI e ADPF, que são julgadas direto no STF e valem para todo mundo. O MS é para proteger o seu direito específico contra um ato específico. Entendi. O MS precisa do problema real acontecendo, faz sentido. Quase lá. Súmula 248. É competente originariamente o Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Essa define quem julga, né? O endereço? Exatamente. É uma regra de competência se o ato que você quer questionar via MS foi praticado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Certo. Você não entra na primeira instância da Justiça Federal. Você vai direto para o STF. É competência originária do Supremo julgar MS contrato do TCU. E por que direto no STF? Isso está na própria Constituição. Reflete a importância do TCU, que fiscaliza as contas da União, e a posição do STF como guardião da Constituição, inclusive em relação a esses órgãos de cúpula. Então, problema com decisão do TCU? Bate na porta do STF. Certo. Competência definida pela Constituição e reforçada pela súmula. E para fechar nosso bloco de hoje, a súmula 101. O mandato de segurança não substitui a ação popular. Qual a diferença-chave aqui? A diferença é enorme. Está no objetivo e em quem pode entrar com a ação. O MS, a gente viu, protege um direito seu ou de um grupo específico, no MS coletivo, líquido e certo contra um ato de autoridade. Certo. Foco no direito individual ou coletivo específico. Isso. Já a ação popular, bom, ela é um instrumento de cidadania. Qualquer cidadão pode propor. E o objetivo não é proteger um direito próprio, mas sim defender o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente. Interesses da sociedade como um todo, então. Exatamente. Interesses difusos, o bem comum. São finalidades completamente diferentes. O MS cuida do seu direito, a ação popular cuida do que é de todos. A súmula 101 só diz: não confunda as bolas. Não use o MS, que é mais rápido, para fazer o papel da ação popular. Perfeito. Cada um no seu quadrado com sua função constitucional. Ufa! Passamos pelas 9 súmulas, foi uma jornada, hein?
Foi sim. E veja como elas juntas desenham um quadro bem claro dos limites do mandado de segurança, né? Totalmente. Parece que a grande preocupação do STF foi dizer: o MS é importante, mas não serve para tudo. Tem regras claras. Exato. Não é para cobrar dívida, 271-269, não reabre processo, 268, não substitui recurso, 267, não ataca a lei em abstrato, 266, precisa de prova fácil, 270, tem recurso e foros certos, 272, 248, e não é ação popular, 101. É uma forma de preservar a força do instrumento, né? Usando ele só quando realmente cabe. Ilegalidades, sem virar uma ferramenta para qualquer coisa e perder seu foco. Informação muito valiosa, sem dúvida. Com isso, a gente fecha mais este bloco sobre as súmulas do STF e mandado de segurança. E fica a pergunta no ar, né? Como esse monte de regra se equilibra com a necessidade de proteger direitos rapidamente? Onde está o ponto ideal entre o rigor e o acesso à justiça? Para a gente pensar. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa análise aprofundada das súmulas do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que essa jornada pela jurisprudência é longa, né? E hoje a gente começa mais um bloco dando sequência ao que a gente já viu antes. Exato. Agora a gente mergulha no direito processual civil e o foco, assim, bem específico vai ser o recurso extraordinário, o famoso RE. Ah, o RE. Isso. Temos aqui um conjunto de 7 súmulas bem importantes sobre essa ferramenta, que é, né, a porta de entrada para o STF em muitas questões constitucionais. Perfeito. E só para alinhar aqui, a gente está falando daquele recurso que leva para o Supremo discussões sobre violação direta da Constituição, certo? Que aconteceram em decisões de outros tribunais. Isso mesmo. Então, nossa missão aqui é entender melhor o que essas 7 súmulas, das 735, descendo até as 635, dizem sobre limites, prazos, condições para usar o RE. Pronta. Vamos começar pela 735. Vamos lá. A súmula 735, ela afirma o seguinte: não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Bem direto ao ponto. Quer dizer, se um tribunal dá uma liminar, aquela decisão urgente e provisória, não dá para ir direto para o STF com um RE. Por que essa barreira? Logo de cara, hein? Olha, a chave está na palavra provisória. As liminares, elas, por natureza, não resolvem o mérito de forma definitiva, sabe? São decisões precárias, né? Baseadas numa análise rápida de urgência, probabilidade, e podem ser revistas, alteradas a qualquer momento no processo principal. Certo. Já o recurso extraordinário, ele foi pensado para questionar causas decididas, decisões finais que já passaram por todas as instâncias comuns e que tratam do direito mesmo. Entendi. Então o STF está meio que dizendo: calma, espera a decisão final. Não vou ficar analisando constitucionalidade de algo que nem é certo ainda. Faz sentido, né? Para focar no essencial e evitar aquela avalanche de recursos sobre coisas que ainda podem mudar. Exatamente. Reforça o papel do STF como um tribunal de teses constitucionais mesmo, não um revisor de decisão de urgência. Precisamente. Imagina admitir RE contra liminar. Ia sobrecarregar o Supremo com um monte de questão que de repente perde o objeto lá na frente ou é revertida na origem. A súmula ajuda a organizar, a preservar a finalidade do RE. Clareou bastante. Vamos avançar então, na nossa ordem decrescente. Chegamos na súmula 728, que fala de prazo. Ela diz: é de 3 dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. 3 dias. Pois é. Contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão na própria sessão de julgamento nos termos do artigo 12 da Lei 6055/1974, que não foi revogado pela Lei 8950/1994. Uau, 3 dias é muito curto, né? Comparado com os prazos normais. É curtíssimo. E reflete bem a urgência que existe nos processos eleitorais.
A Justiça Eleitoral trabalha com um calendário super apertado, principalmente em época de eleição, né? Sim, claro. As decisões precisam ser rápidas para garantir que o processo democrático funcione direitinho. E a súmula a gente detalha a contagem, a partir da publicação em sessão. Isso também é diferente, né? Normalmente o prazo começa a correr da publicação no Diário Oficial. Exatamente. É outra particularidade do processo eleitoral, de dar ainda mais velocidade. Publicou o resultado ali na sessão, o prazo já está correndo. Entendi. E a súmula foi importante para confirmar que essa regra específica, lá de 74, continuou valendo, mesmo depois de outras leis processuais mais gerais. Ela meio que reafirma, né, a autonomia do direito processual eleitoral, mesmo para o ré, que vai para o STF. Faz todo sentido. Em eleição, tempo é tudo. Agora, saindo do tempo e indo para o cabimento em situações mais particulares. Súmula 640. É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial, cível e criminal. Isso aqui é interessante porque parece que quebra a regra geral de que ré é só contra decisão de tribunal, não é? Quebra mesmo. A regra geral que está lá na Constituição é que o RE vai contra a decisão de única última instância de TJ, TRF ou Tribunal Superior, tipo TST, STJ. Certo. Mas, assim, tem situações em que a última palavra sobre o caso na Justiça Comum não vem desses tribunais grandes. E quais seriam essas? A súmula fala de causas de alçada e decisão de turma recursal de juizado especial. O que é isso exatamente? Bom, causas de alçada eram aquelas de valor muito baixo que a lei antiga impedia de ter recurso para um tribunal superior ali na estrutura estadual ou federal. A decisão do juiz de primeira instância era a última. Ah! E as turmas recursais são os órgãos que julgam os recursos das sentenças dos juizados especiais, as antigas pequenas causas. A decisão da turma recursal também encerra o processo ali naquele sistema especial. Ah, tá, saquei. Então, mesmo não sendo um TJ ou TRF, se a decisão do juiz de primeira instância, na causa de alçada, ou da turma recursal, no juizado, for a última palavra possível ali, e tiver uma questão constitucional importante, aí sim pode ter RE direto para o STF. Exatamente isso. A súmula 640 funciona como uma válvula de escape. Garante que questões constitucionais importantes, que surgem nessas instâncias finais, mesmo que inferiores, possam chegar ao Supremo. Entendi. Sem essa súmula, algumas causas ficariam sem acesso à jurisdição constitucional, né? É um jeito de harmonizar a estrutura toda com a ideia de que a Constituição está acima de tudo. Que interessante. Garante que o acesso ao STF não dependa só do nível do órgão, mas sim se tem questão constitucional e se esgotaram os recursos ali disponíveis. Ótimo. Seguindo, súmula 638, agora sobre a matéria. A controvérsia sobre a incidência ou não de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando o recurso extraordinário. Aqui a gente vê um exemplo claro de um critério fundamental para o ré: a natureza da questão. O ré não serve para qualquer briga, né? Precisa que a discussão principal seja sobre interpretar ou aplicar uma norma da Constituição. E a súmula diz que discutir correção monetária em crédito rural não é constitucional, é infraconstitucional. O que isso quer dizer na prática? Significa que, para resolver essa disputa, qual índice usar, se deve aplicar, em que período você tem que olhar, interpretar leis comuns, tipo planos econômicos, leis do agro, decretos, normas do Banco Central, o contrato em si. Todo aquele conjunto de normas que está abaixo da Constituição. Mesmo que a parte diga, mas aplicar errado essa lei viola meu direito de propriedade que está na Constituição. O STF entende que essa ofensa seria, no máximo, indireta, reflexa. Entendi. Teria que primeiro mostrar que a lei comum foi mal aplicada, para depois dizer que isso indiretamente feriu a Constituição. E o RE não serve para essa análise reflexa. Exato. O RE exige que a decisão tenha contrariado diretamente um artigo da Constituição.
Se a briga principal é sobre como interpretar uma lei comum ou um contrato, quem dá a última palavra nisso é o STJ pelo recurso especial, se for lei federal. A súmula 638, mesmo falando de crédito rural, ilustra esse princípio geral. Discussão só de lei infraconstitucional não abre a porta do RE. Claríssimo. O foco do RE tem que ser a Constituição. Mudando de assunto, a súmula 637 trata de um tema bem específico, delicado. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Ué, por que essa restrição? Intervenção é algo grave. Pode envolver questão constitucional ou não? Sem dúvida é grave. A própria Constituição prevê como medida excepcional, né? Para manter a unidade, a ordem pública, cumprir lei. Mas a decisão do TJ que autoriza a intervenção naqueles casos em que a Constituição exige passar pelo Judiciário, como recusa de cumprir ordem judiciária, é vista pelo STF como tendo uma natureza mais político-administrativa, sabe? Mesmo sendo formalizada por um tribunal. Mesmo que um TJ decida, o ato em si não é visto como uma causa decidida, no sentido de um processo normal entre partes que pode ser revisto por R. É isso. Essa é a interpretação que a súmula consolidou. O STF entende que esse acórdão que defere a intervenção não se encaixa bem no conceito de causa decidida em única ou última instância para fim de R, por causa dessa natureza peculiar. Mas isso não impede de questionar a constitucionalidade da intervenção depois? Não, não impede. A constitucionalidade da intervenção em si ou dos atos feitos durante ela pode sim ser questionada por outras vias, tipo uma DI interventiva, mandado de segurança, dependendo do caso. Mas o ré, especificamente contra a decisão do TJ, que autorizou o início, não seria o caminho, segundo a súmula. Interessante essa distinção pela natureza do ato mesmo passando pelo judiciário. Isso leva a gente para a súmula 636, que me parece assim essencial para entender os limites do R. Ela diz: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Essa parece prima da 638, só que focada na legalidade. É uma súmula-chave, talvez uma das mais importantes, para filtrar o que sobe para o STF. O princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão por lei. É constitucional, claro. Fundamental. O problema é que, na maioria das vezes, para saber se ele foi violado, você precisa analisar o quê? A lei? A lei comum, decreto, regulamento. Exato. Normas infraconstitucionais. E aí a gente cai no mesmo ponto da súmula 638. Se para dizer que a legalidade foi violada, eu preciso primeiro provar que o tribunal interpretou mal a lei infraconstitucional, a ofensa à Constituição é só indireta, de novo. Exatamente essa é a lógica. A súmula 636 cristaliza isso. Alegar ofensa à legalidade por si só não basta para o ER, se, para chegar nessa conclusão, você precisar reexaminar como o tribunal de origem interpretou a lei comum. Então, o STF não vira pelo RE uma instância para rediscutir interpretação de lei comum? Não, a ofensa à Constituição tem que ser direta, frontal. Por exemplo, se a decisão aplicasse uma pena sem lei nenhuma prevendo, ou criasse uma obrigação do nada, sem base legal. Mas se a discussão é sobre o sentido de uma lei que existe, a questão, em regra, não é constitucional para o STF ver em R. Isso é um divisor de águas. Imagino quanta gente tenta usar a legalidade para chegar no R, mas essa súmula bota uma barreira bem clara. A violação constitucional tem que ser autônoma, não só consequência de interpretar mal a lei comum. Define bem o contorno do recurso, né? Sem dúvida. Ela evita que o STF fique abarrotado de recursos que, no fundo, estão discutindo só a melhor interpretação da lei federal ou local. E essa tarefa é das instâncias comuns e para a lei federal do STJ. Perfeito. E para a gente fechar nossa análise de hoje, a súmula 635. Questão de competência, procedimento, cabe ao presidente do Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário, ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. O que isso quer dizer na prática? Imagina a situação. A parte perdeu no TJ ou TRF, entrou com recurso extraordinário,
Mas o RE não sobe direto para o STF, né? Ele passa primeiro por um filtro lá no tribunal de origem mesmo. O juízo de admissibilidade. Isso, feito pelo presidente ou vice. Só se ele for admitido ali é que vai para Brasília. E isso pode levar um tempo. E nesse meio tempo, a decisão que a parte quer mudar no STF já está valendo, pode estar causando prejuízo, aí ela pode precisar de algo urgente, tipo um efeito suspensivo, para congelar tudo enquanto o RE não é julgado. Exatamente. Aí surge a dúvida. Quem decide essa medida cautelar urgente, tipo um efeito suspensivo, quando o ré já foi protocolado lá na origem, mas ainda não passou pelo filtro da admissibilidade? É o tribunal de origem ou já é o STF? A súmula 635 resolve a competência do presidente ou vice do tribunal de origem. Então, enquanto o recurso ainda está em casa, esperando o primeiro ok para subir, é lá que se pede a medida urgente. O STF só entra na jogada depois. Correto. O STF só pega a competência para analisar a cautelar do ré depois que o recurso é admitido na origem e chega lá na corte. Antes disso, a responsabilidade de ver a urgência, a plausibilidade do pedido cautelar é da autoridade lá do tribunal recorrido. Entendi. Isso organiza o fluxo, né? Evita que o STF tenha que ficar analisando o pedido urgente de recurso que talvez nem vá ser admitido para subir. Entendido. Uma regra de organização importante para quem precisa dessas medidas urgentes no caminho do RE. Bom, com essa análise da 635, a gente fecha essa conversa focada no RE. Passamos por cabimento contraliminar, prazo eleitoral, cabimento de instância inferior, natureza da matéria, intervenção, o filtro da legalidade e competência para cautelar. Ufa! Foi bastante coisa, né? Mas essas 7 súmulas juntas dão um panorama bem claro de vários aspectos práticos e teóricos do ré. Elas mostram como o STF tenta filtrar o que chega lá, focando no que é genuinamente constitucional e definitivo, e ao mesmo tempo criando regras de procedimento para situações específicas. Sem dúvida, entender estas súmulas é fundamental para quem atua ou estuda o acesso ao STF no Brasil. Elas moldam muito a estratégia de recorrer, né? Fica até reflexão. Será que esses filtros todos, que são necessários para o STF funcionar, conseguem sempre equilibrar essa necessidade de organizar com a garantia de que nenhuma ameaça de direito fundamental fique sem chance de chegar lá? É uma tensão que sempre existe no sistema de justiça. Achar esse equilíbrio é um desafio constante, né? Exato. Uma questão para a gente continuar pensando. A gente continua a nossa exploração das súmulas do STF na nossa próxima conversa. Esperamos que essa análise tenha sido útil. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Até lá! Olá! Vamos começar mais um bloco aqui da nossa conversa. Direito processual civil é um tema realmente gigante, né? E a gente está continuando aquela análise anterior. Hoje, o nosso foco está cravado num ponto específico, super importante, o recurso extraordinário, o famoso RE. E para entender como ele funciona na prática, a gente vai mergulhar em 8 súmulas do STF. São súmulas-chave que meio que definem as regras do jogo para levar uma questão constitucional lá para o Supremo. Ok? Para organizar, vamos fazer assim, pegar as súmulas em ordem decrescente, começando na 634 e descendo até a 322. A ideia é entender o que elas dizem e, mais importante, por que elas importam tanto. Vamos lá? Começando então pela súmula 634. Ela diz respeito a quem pode dar, ou melhor, quem não pode dar, medida cautelar para suspender os efeitos de um RE que ainda nem passou pelo filtro inicial lá na origem. O texto é: não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Parece bem restritivo para o STF nesse momento inicial, né? Exato. E essa súmula, olha, ela é bem interessante porque organiza o fluxo, sabe? Ela tem que ser lida junto com a 635, que não está na nossa lista hoje, mas que basicamente diz o contrário. Enquanto o ré está lá pendente de análise no tribunal de origem, o tribunal áquo, quem pode analisar um pedido urgente de efeito suspensivo é o presidente desse tribunal.
É uma questão de lógica processual, manter a análise onde o processo ainda está, formalmente. Imagina a confusão se o STF tivesse que analisar cautelares de recursos que talvez nem fossem admitidos lá embaixo. Ah, entendi. Só depois que o tribunal de origem admite o ré, ou se ele nega e a parte entra com agravo, aí sim a competência para essas medidas urgentes pode ir para o STF. É uma linha divisória bem clara no tempo do processo. Entendi. É tipo, calma, STF só entra depois do primeiro ok, mas isso, na prática, não pode ser um problema se a pessoa precisa muito da suspensão e o presidente lá do tribunal local, sei lá, demora ou nega. Pode, claro que pode. A rapidez e a qualidade dessa análise na origem são, assim, fundamentais. A súmula organiza, mas não garante que vai ser rápido ou que vão conceder, né? A estratégia do advogado aí é chave. Tem que mostrar bem a urgência e a plausibilidade para o presidente do tribunal ACO. Faz sentido. Tem que jogar o jogo conforme a regra. Bom, seguindo então. Súmula 528. Essa fala de admissão parcial do réi. O texto: se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal ACO, de recurso extraordinário que sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento. Nossa, isso parece um pouco contraintuitivo, não? O tribunal admite só um pedaço, mas o STF pode olhar tudo. Pois é. Esse é um ponto fundamental sobre o alcance do poder do STF ligado ao efeito devolutivo do recurso. Pensa assim, uma decisão, um acórdão que resolve várias coisas diferentes, tipo danos morais, uma questão de contrato e, sei lá, uma questão tributária. A parte recorre de tudo para o STF. Aí o presidente do tribunal de origem olha e diz: ok, admito R só quanto à questão tributária, porque só aqui eu vejo questão constitucional. O que a súmula 528 faz é dizer, beleza, o R subiu por causa dessa admissão parcial. Então o STF não está amarrado a olhar só essa parte tributária. Ele pode, normalmente faz isso, olhar todos os pontos que foram questionados lá no recurso original. A admissão parcial, tipo assim, abre a porteira. Uma vez aberta, o STF pode analisar tudo que foi devolvido para ele. Isso reforça a ideia de que o STF dá a palavra final sobre a constitucionalidade. Caramba, então quer dizer que a admissão na origem funciona mais como um passaporte para o STF do que como um limite para o que vai ser julgado. Se admitir um pedacinho, o STF pode acabar revendo tudo que foi pedido no recurso. Isso muda bastante a visão sobre o juízo de admissibilidade, né? Exatamente. Ele é um requisito para subir, mas não limita a análise do STF sobre os temas que foram efetivamente recorridos. A devolução para o Supremo é ampla, em profundidade. Muito interessante. Seguindo nessa linha do que chega e como chega lá em cima, vamos para a súmula 513. Ela trata de um caso específico. Quando tem um incidente de inconstitucionalidade no tribunal, qual decisão, afinal, abre a porta para o RE? A súmula diz: a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas, que completa o julgamento do feito. Certo. Aqui a gente entra naquele mecanismo da reserva de plenário, sabe? Artigo 97 da Constituição. Imagina que uma turma de um TJ está julgando um caso e acha que uma lei ali é inconstitucional. A turma sozinha não pode declarar isso. Ela tem que parar o julgamento e mandar a questão para o órgão maior do tribunal, o plenário ou órgão especial. Esse órgão maior decide só a questão da constitucionalidade da lei naquele contexto. Essa decisão do plenário sozinha não resolve o caso das partes. Ah, tá. E segundo a súmula 53, não é dessa decisão do plenário que cabe o ré. O processo volta para a turma original. Aí sim, com a definição do plenário na mão, a turma vai aplicar essa tese e julgar o caso concreto das partes. É dessa decisão final da turma, que aplica a tese e julga o veredito, que vai caber o recurso extraordinário. Ah, entendi. É como se o plenário desse um parecer sobre a lei, mas a decisão para valer, que afeta as partes e pode ser recorrida, é a da turma que estava julgando originalmente. Isso evita um monte de recurso no meio do caminho, né? Exatamente. Garante que o RE vá contra uma decisão final
que realmente encerrou a discussão ali no tribunal de origem sobre aquele ponto. Ficou bem claro. Agora, mudando um pouco o foco, questão de matéria. Súmula 505, sobre RE vindo da Justiça do Trabalho. Ela parece bem restritiva. Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais. É uma porta bem estreita mesmo, hein? E é mesmo. Essa súmula, ela reflete bem a função principal do STF, guardião da Constituição. A Justiça do Trabalho lida do dia a dia com lei trabalhista, CLT, convenção coletiva, é matéria infraconstitucional na maior parte. Então a regra é: decisão trabalhista não sobe para o STF via RE. A exceção, como a súmula diz, é se a própria decisão trabalhista, não a lei que ela aplicou, mas a decisão em si, ofender diretamente a Constituição. Não adianta só dizer que o juiz interpretou mal a CLT. Tem que mostrar que a decisão violou, sei lá, o devido processo legal, o contraditório, algum direito fundamental de forma clara e direta. A barra é alta. Discussão de fato, prova ou qual a melhor interpretação da lei trabalhista, isso fica lá na Justiça do Trabalho e no TST. Seja para sair da Justiça do Trabalho e chegar no STF, o argumento tem que ser constitucional na veia e a violação tem que ser na testa da Constituição, não por tabela. Isso realmente confirma o caráter excepcional do R. Perfeito. Preserva o STF para as questões que realmente importam do ponto de vista constitucional. Ótimo. Seguindo, súmula 456. Essa fala de uma consequência importante quando o STF conhece do ré. O texto é: o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. O que significa exatamente isso, aplicar o direito à espécie? Aqui a coisa fica realmente interessante, como você tinha dito antes. Isso mostra um poder bem grande do STF. Essa súmula é a aplicação da teoria da causa madura lá no Supremo. Quando o STF admite e conhece o RE, ou seja, passou pelos filtros, e tem questão constitucional relevante, ele não está limitado a só dizer: olha, a decisão lá de baixo está errada, violou a Constituição, anulo e mando de volta para rejulgarem. Não, o STF pode ir além. Ele mesmo pode rejulgar o mérito, aplicar a interpretação constitucional correta aos fatos que já estão definidos no processo, lembrando que o STF não mexe em prova, né? Súmula 279. Ao invés de mandar de volta para o tribunal de origem aplicar a nova orientação, o STF já dá a palavra final. Ele aplica o direito à espécie, ou seja, aplica a norma certa, constitucional, à situação concreta do caso. Uau! Isso é super eficiente, né? Evita que o processo fique naquele ping-pong, mas, por outro lado, concentra um poder danado no STF, que vira quase um juiz da causa em si, não só um revisor da constitucionalidade. Exatamente. É um balanço aí entre agilidade e a função clássica de corte de cassação. O STF usa bastante esse poder para dar logo a resposta final, principalmente quando a questão de fato já está bem resolvida. Entendido. Agora, um limite clássico, súmula 454. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Essa parece autoexplicativa, né? Sim, e é essencial para entender onde o RES não entra. O STF está lá para discutir a Constituição. Interpretar o que as partes combinaram num contrato, qual o sentido de uma cláusula específica, isso é matéria infraconstitucional pura e muitas vezes misturada com análise de fatos, de intenção das partes. Isso não é trabalho para o STF em recurso extraordinário. A lógica é parecida com a da súmula 279, que proíbe reexaminar prova. As duas servem para evitar que o STF vire uma terceira instância para rever tudo. A análise de contrato fica lá embaixo, no primeiro e segundo graus. A exceção seria muito, muito rara se a interpretação do contrato violasse diretamente um princípio constitucional. Mas a regra geral é clara: contrato não sobe. Ok, então regra de ouro. Briga sobre o que o contrato quer dizer fica nas instâncias ordinárias. Só se a discussão for além do contrato e bater direto na Constituição,
Aí talvez, mas é bem difícil. Isso, é uma barreira importante. E agora chegamos num ponto que tira o sono de muito advogado: o pré-questionamento. Súmula 356. Ela diz: o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do pré-questionamento. Isso me soa como um se vira advogado. E é bem por aí. Pré-questionamento é a exigência de que a questão constitucional que você quer levar para o STF já tenha sido discutida e decidida pelo tribunal de origem. Não dá para tirar a questão da cartola só no RE. O tribunal ACO tem que ter tido a chance de falar sobre aquilo. A súmula 356 foca num problema comum, a omissão. A parte levantou a tese constitucional lá embaixo, mas o tribunal, na hora de decidir, simplesmente ignorou, não falou nada sobre aquele ponto, ficou omisso. A súmula diz que a parte tem a obrigação, o ônus, de entrar com embargos de declaração, pedindo: ei, tribunal, você esqueceu de falar sobre esse ponto constitucional aqui. Se a parte não fizer isso e a omissão continuar lá, ela perdeu a chance. Não pode levar essa questão omissa para o STF, porque faltou o pré-questionamento. O STF não pode revisar o que não foi decidido. Então, o que isso significa na prática? Que o advogado tem que ficar de olho vivo, pegou o acórdão, viu que não falaram da tese constitucional dele, corre para opor embargos, para pré-questionar, para forçar a decisão e abrir o caminho para o ré. Se comer musca aí, já era para aquele ponto. Exatamente. É um requisito formal, mas crucial. A ideia é que o STF revise decisões, não decida coisas pela primeira vez. Claro que existe toda uma discussão sobre pré-questionamento implícito, ficto, mas a 356 é o aviso sobre a omissão. Tem que sanar com embargos. Um ponto de atenção máxima, sem dúvida. E para fechar nossa rodada de hoje, a súmula 322. Ela trata do não seguimento logo de cara lá no STF. Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando manifestamente incabível ou apresentado fora do prazo ou quando for evidente a incompetência do tribunal. Basicamente, um filtro para barrar o que não tem a menor chance. Sim, é um mecanismo de gestão, sabe? Indispensável. O relator, lá no STF, ou às vezes a presidência, tem o poder e o dever de barrar na hora, liminarmente, recursos com defeitos graves e óbvios. Nem precisa ouvir a outra parte ou levar para o colegiado. Os exemplos da súmula são claros. O recurso é manifestamente incabível. Tipo, a situação não tem nada a ver com as hipóteses de IRE na Constituição. Ou foi apresentado fora do prazo, intempestivo, erro básico. Ou quando é óbvio que o STF não tem nada a ver com aquilo, evidente a incompetência, o recurso era para o STJ, por exemplo. É um filtro para limpar a pauta, para não perder tempo com o que já nasceu morto processualmente. Faz todo sentido. Uma triagem inicial para garantir que só o que tem um mínimo de chance de ser discutido siga adiante. Otimiza o trabalho do tribunal. Muito bom. Então, olha, demos uma boa varrida hoje, hein? Analisamos 8 súmulas importantes sobre recurso extraordinário. Começamos lá na 634, vendo quem dá cautelar e quando. Depois a 528 sobre a admissão parcial, que abre a porteira toda. Passamos pela 513, entendendo qual decisão recorrer num incidente de inconstitucionalidade. Vimos a 505 com os limites do ré na Justiça do Trabalho. Exploramos o poder do STF de julgar a causa com a 456. Confirmamos com a 454 que contrato não sobe. Reforçamos a necessidade de pré-questionar com a 356 e fechamos com esse filtro inicial da 322. Cobrimos bastante coisa sobre essas barreiras e caminhos do ré. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossa análise aprofundada do direito processual civil. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá, estamos de volta para mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço, continuando a análise das súmulas do STF. Hoje, direito processual civil de novo. E o tema é pesado, né? O recurso extraordinário, o famoso RE. Famoso e muitas vezes complicado de manejar, né? Exato! Nosso foco hoje vai ser nas últimas 9 súmulas que selecionamos sobre ele, as de número 292 até a 279.
É tipo um guia rápido ou nem tão rápido assim para entender os requisitos finais para esse recurso chegar lá no Supremo. E vamos na ordem decrescente, da 292 para baixo. Boa. A gente está usando como base uma compilação muito boa dessas súmulas. Aliás, vale dizer, a organização temática que fizeram nesse material ajuda demais, viu? Facilita muito o estudo. Ah, com certeza. Quando está tudo organizado por assunto, a gente consegue conectar os pontos bem melhor. Pois é. Então, nossa missão aqui é basicamente destrinchar essas 9 súmulas. Tentar entender o essencial dos requisitos, dos entendimentos que o STF consolidou para o RE. Entender o que elas dizem e por que são tão importantes na prática, né? Isso. Ok, então. Vamos começar. Súmula 292 na cabeça. A 292 diz assim: interposto recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, N3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. A referência antiga, né? Hoje seria o 102, 3. Exato. A referência é o artigo 102, inciso 3 da Constituição atual. Certo. Parece que, se o recurso for aceito por um motivo, o STF ainda pode olhar os outros depois. É isso? Isso, exatamente isso. Pensa assim, o recurso pode ter vários fundamentos, né? Várias alegações de violação da Constituição, cada uma encaixando numa linha lá do 102, 3i. Tipo, a decisão violou a lei X, a linha A, e também validou uma lei local contra a Constituição, a linha C. Tá. Aí o tribunal de origem admite o recurso só pela linha A. A súmula 292 garante que, quando o STF for julgar o mérito mesmo, ele não está impedido de analisar o argumento da linha C também. Interessante. O fascinante aqui é que essa admissão inicial, mesmo que parcial, tipo, abre a porta. Uma vez lá dentro, o STF pode olhar todos os argumentos constitucionais que foram bem colocados no recurso original. Entendi. Dá uma amplitude maior para o julgamento final lá no Supremo, mesmo que a triagem inicial tenha sido mais restrita. Bom, mas e se o recurso nem passa dessa triagem inicial lá embaixo, no tribunal de origem? Aí entra o agravo. Exato. E como a súmula 289 entra nessa história do agravo? Ela é chave para entender o agravo em R. A 289 diz: o provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Traduzindo. Ganhar o agravo significa apenas que você conseguiu destravar o seu recurso extraordinário, que tinha ficado preso lá na origem. Você fez ele subir para o STF. Certo. Mas, atenção, isso não quer dizer que o R vai ser aceito, nem que o mérito vai ser julgado a seu favor. A análise definitiva se o R cabe mesmo, se ele preenche todos os outros requisitos, ainda vai ser feita pelo STF. Então ganhar o agravo é só passar pela primeira porta, ainda tem a verificação principal lá dentro. Exatamente. Ganhar o agravo não é um carimbo de R admitido. É só um ok, pode subir para a gente analisar se cabe. Entendi. É uma etapa, não o fim do caminho da admissibilidade. E falando em barreiras, as próximas súmulas, 287 e 284, parecem tratar de um problema bem comum, a falta de clareza, né? Exato. Um problema que derruba muito recurso. Vamos ver a 287 primeiro. Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permitir a exata compreensão da controvérsia. Direto ao ponto. Muito direto. E ela conversa muito com a 284, que vem logo depois. O recado é simples. Se o advogado escreve o agravo ou o próprio RE de um jeito tão confuso, tão vago... que ninguém entende o que ele quer dizer. Isso. Se o tribunal lê e não consegue sacar qual é a briga, qual a questão jurídica, qual o ponto central da controvérsia, aí não tem jeito, o agravo é legado. Isso levanta uma questão importante, né? A clareza na argumentação não é só boa escrita, é um requisito técnico mesmo. Precisa ser preciso. Feito. A súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. É um dos grandes filtros. Aplica-se muito na prática. Demais. Se a petição do R é obscura,
Não aponta direito qual norma da Constituição foi violada ou como ela foi violada pela decisão do tribunal lá de baixo. Ou se os argumentos são muito genéricos, sabe? Tipo, jogar tudo na parede pra ver o que cola. É tipo isso. Aí o STF aplica 284 e nem entra no mérito. É o básico. O recurso tem que ser compreensível. Tem que mostrar o caminho da questão constitucional para o tribunal. Tem que entregar o mapa, não um emaranhado de fios. A clareza é dever de quem recorre. Bom, saindo da clareza, vamos para a estratégia de ataque. A súmula 283 parece exigir um ataque completo, né? Exatamente. Ela diz: é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Isso me soa como: se a decisão se apoia em várias colunas, tem que derrubar todas, senão não adianta. É isso. É uma analogia perfeita. É a regra do fundamento suficiente. Imagina a decisão do tribunal lá de origem. Ela se baseia no argumento A e no argumento B. E tanto o A quanto o B, sozinhos, já seriam suficientes para manter a decisão. Ok. Se o seu ré ataca só o argumento A, mas esquece o B, dançou. A súmula 283 vai barrar seu recurso. Por quê? Porque mesmo que o STF concorde com você sobre o A, a decisão ainda ficaria de pé por causa do B, que você não atacou. Então, o seu recurso seria inútil para mudar o resultado final. Faz sentido. Lógica pura. Pois é. O STF exige que você desmonte todas as bases independentes da decisão que quer reformar. Senão, é perda de tempo. Uma lição de estratégia recursal importante. Ataque tudo que sustenta a decisão. Agora, vamos para um clássico, talvez o mais falado requisito do RE. Pré-questionamento, súmula 282. Ah, o famoso pré-questionamento. Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal constitucional suscitada. Essa é a essência do pré-questionamento, né? O tema tem que ter sido discutido antes. Corretíssimo. É a alma do negócio para a admissibilidade do rei. A 282 exige isso. A questão constitucional que você quer levar para o STF precisa ter sido, de alguma forma, debatida e, idealmente, decidida pelo tribunal que deu a decisão que você está recorrendo. Não basta eu achar que a Constituição foi violada, o tribunal de baixo tem que ter falado sobre isso. Exato. O acórdão recorrido precisa ter enfrentado o tema. Não dá para chegar no STF com uma questão constitucional totalmente nova que nunca foi mencionada ou decidida antes no processo. Inovar no ré, então, não pode. Em regra, não. O STF é uma corte de revisão. Ele revisa o que foi decidido. Se o tema não foi pré-questionado, ou seja, previamente questionado e decidido, o ré não serve para iniciar essa discussão lá em cima. Entendi. A conversa tem que ter começado no andar de baixo. E falando em não pular etapas, a súmula 281 parece ir nessa linha, sobre esgotar os recursos disponíveis. Isso mesmo. A 281 trata do esgotamento das instâncias ordinárias. Ela diz: é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Ou seja, o ré é extraordinário, ele não é o caminho normal. Ele só cabe, geralmente, contra decisões finais dos tribunais inferiores. Se contra aquela decisão que você quer levar ao STF ainda existia algum outro recurso cabível lá mesmo, naquele tribunal... um recurso comum, digamos assim. Isso, um recurso ordinário previsto na lei ou no regimento, que poderia mudar a decisão. Você tinha que ter usado ele primeiro. Se não usou, se tentou pular direto para o ré, a súmula 281 barra. Entendi, tem que seguir a escadinha recursal completa, não pode pegar atalho para o STF. Exatamente. Esgotar as vias ordinárias antes de buscar a extraordinária. Clareza, ataque completo, pré-questionamento, esgotamento das vias, o funil vai apertando. E a súmula 280 aperta ainda mais, delimitando o tipo de direito que pode ser discutido. Sim, ela define o campo de jogo. Súmula 280. Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Curta e grossa. Mas fundamental. O RE serve para quê? Para proteger a Constituição Federal. Para uniformizar a interpretação dela no país inteiro. Certo. Discussão que envolve só lei estadual
lei municipal ou lei distrital, que a gente chama de direito local, não tem espaço no RE. A briga é sobre o sentido de uma lei do Rio Grande do Sul ou uma portaria de Belo Horizonte. A palavra final é do tribunal local. TJ, TRF. Isso. O STF, via RE, não entra na interpretação de direito local puro. O foco dele é a Constituição Federal. Questão de lei federal comum geralmente vai para o STJ via recurso especial. A 280 ajuda a manter essa divisão de trabalho. Súmula 279. Essa toca num ponto sensível, fatos versus direito. Um ponto nevrálgico, com certeza. Súmula 279. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Aqui a coisa fica bem interessante, né? Define o STF como uma corte que julga teses jurídicas, não se a prova foi boa ou ruim. É isso. Precisamente. Essa súmula é um mantra no STF. Ela diz basicamente, olha, o Supremo não é lugar para vir rediscutir se a testemunha falou a verdade, se o documento prova o fato X, se a perícia estava certa. Essa análise de prova fica para trás. Fica. A análise dos fatos e das provas é tarefa das instâncias ordinárias. O juiz de primeira instância, o tribunal de segunda instância, que tiveram contato direto com tudo isso. O STF, no RE, pega os fatos como eles foram definidos lá embaixo no acórdão recorrido. E discute o direito em cima desses fatos já estabelecidos. Exatamente. Tentar usar o RE para convencer o STF a reler as provas e concluir que os fatos foram diferentes. Geralmente não funciona. A súmula 279 barra. A discussão tem que ser sobre aplicar a Constituição àqueles fatos, não sobre quais são os fatos. Salvo alguma exceção muito rara, imagino. Sim, só se a própria forma como a prova foi valorada violar diretamente a Constituição, o que é bem difícil de configurar. Mas a regra geral é: reexame de prova, não. Ufa. Então, resumindo essas 9 súmulas, o que a gente tira disso tudo? É um percurso bem exigente para chegar ao STF. Sem dúvida. É um conjunto de filtros muito bem definidos. Vimos que precisa ter clareza na argumentação, 284, 287, atacar todos os fundamentos da decisão, 283, ter discutido o tema antes, o pré-questionamento, 282, ter usado todos os recursos anteriores, 281, focar na Constituição Federal, não em direito local, 280, e não tentar rediscutir provas, 279. E ainda tem as regras sobre admissão parcial, 292, e o efeito limitado de ganhar o agravo, 289. Exato. É um sistema pensado para garantir que só cheguem ao Supremo as questões constitucionais realmente relevantes e que foram devidamente preparadas ao longo do processo. Fica muito claro que, para quem trabalha com isso, conhecer essas súmulas é o básico, né? É saber as regras do jogo. É fundamental. É a gramática para dialogar com a Corte Suprema. Sem dominar isso, a chance de sucesso no RE diminui drasticamente. Com certeza. E pensando em tudo isso, essa quantidade de regras, essa rigidez, fica uma reflexão, né? Qual seria? Será que esses filtros todos que a gente entende que são necessários para organizar o trabalho do tribunal, será que eles não acabam, talvez, dificultando demais o acesso? É uma ótima provocação. É a tensão clássica, né? Entre a necessidade de filtros para que o sistema funcione, para que o STF possa dar conta do volume e focar no que é mais importante. E, do outro lado, o direito que as pessoas têm de levar uma questão constitucional relevante para ser analisada pela instância máxima. Exatamente. Até que ponto esses requisitos tão rigorosos podem acabar impedindo que algumas discussões importantes sobre a Constituição cheguem lá? É difícil achar o equilíbrio perfeito entre eficiência e acesso à justiça constitucional. Fica aí para a gente pensar. Uma excelente questão para fechar a nossa conversa de hoje. Fica essa reflexão no ar. Bom, chegamos ao final de mais essa análise focada, hoje nas súmulas 292 a 279 do STF sobre recurso extraordinário.
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Valeu, pessoal. A gente agradece de novo a quem organizou o material que usamos de base. Essa estruturação por temas ajuda muito mesmo. Verdade. E se essa conversa foi útil, se ajudou a clarear um pouco as coisas, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. É isso aí. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.